Estamos numa trajetória, numa época muito importante de Paulo. Ele se converteu, teve algumas aventuras iniciais, depois Deus o convocou a pregar para os gentios, e ele fez 3 viagens missionárias para os gentios, sempre voltando para Antioquia, prestando conta para a sua igreja. E no final da sua 3ª viagem, quando ele chega em Jerusalém, havia várias pessoas que tinham inventado algumas histórias sobre ele, algumas coisas, por causa de algumas coisas que são verdades, então inventaram algumas outras histórias, e isso deu um problema muito sério quando Paulo chegou ali para trazer uma oferta lá para os irmãos lá de Jerusalém. Então, todas as últimas mensagens que a gente tem pregado aconteceram quase em 2, 3 dias, né? Já faz mais ou menos 5 domingos que nós estamos pregando sobre esse momento que Paulo chega ali em Jerusalém, um momento muito tribuloso, né? Muito turbulento para a vida de Paulo. Toda hora quase morto, arrastado aqui, carregado nos ombros dos soldados, preso, depois levado. O último domingo estivemos mostrando que Paulo foi levado ali ao Sinédrio, os 2 domingos retrasado e passado, ele estava lá no Sinédrio, levou bofetadas na boca, dividiu o Sinédrio entre os fariseus e os saduceus, e aí os soldados, então, arrastam Paulo, tiram ele dali, quase para ele não ser despedaçado. Então, o ambiente é de muita fúria. As pessoas estão cada vez ficando mais furiosos, porque tentaram fazer várias vezes, e Paulo é salvo, Paulo é liberto aqui, o comandante salva ele. O próprio comandante queria tirar a verdade de quem realmente é Paulo, qual que era o problema que ele tem ali para causar tanta fúria, e aí Paulo se revela cidadão romano, então Paulo escapa desse açoite que poderia talvez causar a morte para ele, e aqui agora então, para salvar Paulo, agora que o comandante sabe que ele é um cidadão romano, o comandante coloca ele numa cadeia, na cadeia de volta lá na Torre Antônia, na Fortaleza Antônia, que ficava aquele do lado ali do templo que nós vimos nos últimos dias. Paulo, depois de passar aquele terror, né? À noite Jesus vem e fala para Paulo: Paulo, assim como você testemunhou sobre mim, apesar das pessoas terem rejeitado, mas você não se envergonhou, você falou quem eu sou, você contou o seu testemunho, contou a sua mudança de vida, e falou da minha ressurreição, que eu sou o Deus, que eu ressuscitei, que eu vim e dei minha vida para a justificação. Como você testemunhou aqui diante do povo, dessa forma tão natural, tão verdadeira, dessa forma, Paulo, eu vou te levar para Roma. Você vai para Roma, e lá você vai testemunhar também de mim. Então, Jesus Cristo vem e encoraja, consola, e Paulo, então, ali tem a sua noite um pouco mais, não sei se ele desmaiou, se ele conseguiu dormir, mas ele teve ali sentado junto com ele, naquele desconforto ali, a presença viva, real, não somente um sonho, não, mas o próprio Jesus aí se manifestando do seu lado nesse momento aí. E nós lemos no início do culto o texto de hoje. Parece um texto, uma historinha, parece que mais uma historinha infantil. Alguns fatos são repetidos ali por causa do que acontece no texto. Mas a ideia hoje que nós queríamos, e até é um desenho um pouco infantil, né? É que Deus usa pequenas coisas para desbaratar os grandes ardis humanos. Algumas vezes nós vemos situações, né, de governos, de movimentos, de ideologia, que são categoricamente contra a igreja, que já vem há muito tempo, né, tentando prejudicar, difamar, corromper, criar situação. De repente parece que eles conseguem chegar num ponto e montar uma situação que você fala: agora complicou tudo. Agora a igreja não vai sobreviver. Como que a igreja vai sair da situação? Será que algum pastor, algum líder vai se levantar, alguém poderoso vai se levantar para defender a igreja? Porque a igreja vai entrar numa situação complicadíssima. E na história, principalmente na de hoje, mas na história da humanidade, na história da igreja, nós vemos que Deus usa
diante de problemas diante dos ardis humanos, né? Aquele planejamento, aquele negócio bem bolado que colocou a igreja numa situação de opressão, de agora não vai sobreviver, vai acabar. Diante desse planejamento humano, Deus usa coisas muito simples, sem valor. Deus não gasta. E para nós ficamos na expectativa que Deus tem que levantar uma grande libertação. E de repente Deus usa coisas tão pequenininhas, tão simples. Um Moisés, um Davi, um Jefté, um Gideão. Pessoas que não eram nada na vida. E nem queriam ser usados por Deus. Porque olhavam para si e falavam, não sou, não tenho capacidade, não posso ser usado pelo Senhor. E essa história de hoje é mais uma dessas histórias. Quando parece que agora vai acabar, agora não tem jeito mais. O ardil humano confronta a existência da igreja ou do servo de Deus, e Deus usa algo tão bobo, tão pequeno, tão simples. Eu acho que se você começar a perceber na sua vida, você vai reconhecer que isso é verdade. De repente, situações que você fala, acabou, não tem mais jeito. Como que vai ser resolvido isso? E de repente, um detalhezinho aqui, uma coisa lá, e você vê que Deus preparou várias situações e chega a um ponto que a solução é tão simples. Porque foi Deus que criou. Deus não gosta muito de espetáculos. Até os fariseus queriam que Jesus fizesse espetáculos. E Jesus falou, essa geração é má e perversa. E Jesus alertou os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, essa necessidade de fazer a coisa grande. Cuidado com isso. Eles vão querer isso de vocês. Porque Deus gosta de coisas simples. O que fala o texto hoje? O texto começa no capítulo 23, versículo 12, começa com uma situação muito complicada. Os judeus, ali no Sinédrio, Jesus dividiu o Sinédrio, agora, Paulo complicou muito mais, agora ele causou um problema até para dentro do Sinédrio, e o comandante, por causa da responsabilidade dele de salvar um cidadão romano, carrega Paulo, sai ali, porque os caras já estavam a fim de despedaçar com as próprias mãos o corpo de Paulo. Então, depois que Paulo vai para a sua cela, para a sua prisão, ele tem aquele encontro, aquele encorajamento com Jesus, Lucas relata no versículo 12, na manhã seguinte, estão bem localizados? Paulo no Sinédrio, ele vai para a prisão, Jesus consola ele, então na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, levantaram de madrugada. Começaram a bater na porta um do outro. Vem aqui, a gente precisa conversar. Vamos lá, a gente precisa. Vem aqui, eu tenho um plano. E isso foi se juntando. Então, na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, para bolar um plano que fosse conjunto, que todos tivessem com o mesmo ideal, que assumisse as estratégias, a intenção, o alvo, para ficar tudo ali e chegar aos desejos deles. Olha como foi essa conspiração. Eles juraram solenemente. Então fizeram, você jura? Cada um teve que dar a sua palavra. Juraram solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. Lucas fala que a conspiração, esse grupo, envolveu mais de 40 homens judeus. Tranquilo, o texto não precisa muito de explicação. Levantaram de madrugada, se juntaram, mais de 40 judeus, e falaram, nós não vamos comer, você jura? Todo mundo está nessa daí, nós não vamos botar nada na nossa boca, nem de bebida, nem comida, até que a gente não consiga matar esse Paulo. Chega, acabou. Esse cara não vai. Já no passado, quando Paulo testemunhou, e quando ele falou que Deus o enviou para os gentios, eles jogavam areia para o alto, jogavam os seus mantos e estavam assim enfurecidos. O comandante estranhou que esse pessoal é maluco.
já estavam indignados com Paulo. E depois desse encontro com Paulo ali no Sinédrio, de manhã, enquanto Jesus está tendo um tempo com Paulo, na manhã seguinte, eles se reúnem para fazer essa conspiração. Comer, você pode ficar vários dias sem comer, mas beber você não pode ficar mais que 24 horas. Então o que eles estavam querendo dizer é, nós vamos, se der, quando nós pudermos, tivermos a oportunidade, a gente mata Paulo. Ao jurarem solenemente aqui, eles estão dizendo, não passa de hoje. Não tem jeito. Ninguém vai para trabalhar, todo mundo esquece o que tem para fazer, porque agora a gente vai arrebentar com esse cara. Esse cara não vai sair vivo dessa. Então, essa é uma conspiração maligna, né? Os homens, talvez tenham algumas autoridades aqui, mas era mais do povão. Talvez aqui está, no final da festa, talvez aqui está alguns daqueles que eram da Ásia, que reconheceram Paulo no templo. Então, eles estão aqui envolvendo mais pessoas. Então, envolveram, alguns são mais líderes, e juntar esse pessoal, e tem alguns que são líderes, mas tem outros que não pensam direito, né? Já botaram mão em pedra, pedaço de pau, faca, já se armaram, já se prepararam para o que tinha que ser feito. Como que eles bolaram? Versículo 14. Foram aos principais sacerdotes. Então, eles montaram uma conspiração entre 40 homens e agora envolveram a liderança do povo, a liderança espiritual. Eles foram aos principais sacerdotes, que eram a maior parte de saduceus. Os sacerdotes eram os saduceus, que é aqueles caras que não acreditam na ressurreição. Se lembra lá no Sinédrio que quando Paulo falou assim, eu sou fariseu, ele dividiu o Sinédrio, a maioria ficou do lado dele, e ele escapou. E os saduceus, então, estão com mais raiva ainda de Paulo. Então, esses homens sabiam que os saduceus estavam, assim, a noite foi terrível. Eles estão irados. Então, é muito fácil chegar para eles e propor, olha, nós estamos dispostos a fazer isso. Então, a liderança vai apoiar. Se eles fossem para os fariseus, talvez teriam alguma dificuldade. Então, eles foram aos principais sacerdotes e aos anciãos, aos líderes do povo, pessoas que tinham poder na sua mão para conduzir o povo no caminho reto. Eram pessoas que tinham história na vida para liderar o povo, para fazer o que é certo, o que é justo. E olha a situação. Eles têm isso, eles têm essa capacidade e eles se envolvem numa conspiração maligna. E esses homens chegam aos sacerdotes e aos líderes, os anciãos, os velhinhos, aqueles que têm influência, têm poder sobre a sociedade, e eles apresentaram o plano deles. Juramos solenemente, sob pena de castigo divino. Eles espiritualizaram o desejo do coração deles. Nós estamos aqui querendo fazer algo para Deus, e nós vamos ficar focados nessa obra que temos que realizar, e se nós não fizermos, Deus pode nos castigar. Estão entendendo aqui? Como que eles estão se colocando? E eles apresentaram novamente o que eles queriam fazer. Juramos solenemente, isto é, entramos num pacto, sob pena de castigo divino. Deus pode nos castigar. É aquelas coisas de brincadeira de criança, mas aqui não é de criança. Aquelas brincadeiras, juro pela mãe morta atrás da porta. Você lembra aquela brincadeira que a gente fazia quando criança? Né? Aqui eles estão envolvendo Deus agora, são adultos. São adultos que têm poder. Estão envolvendo a liderança do povo. O povo que era responsável para julgar. E eles envolvem até o próprio Deus. Né? E eles falam que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. E eles fazem um pedido. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes, os sacerdotes e o sinédrio, os conselhos dos líderes do povo, que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Peçam para o comandante, falem assim, nós queremos julgar o caso. Não deu tempo. Nós queremos fazer mais perguntas para Paulo. Nós queremos agir com mais justiça. Verificar se realmente ele é culpado ou não. Então, tragam ele da fortaleza de Antônia, que ficava lá, né? Você lembra a imagem? Para que o templo, para o sinédrio.
E a ideia é que no caminho entre a fortaleza e o templo, eles vão armar uma emboscada e vão matar Paulo ali. Agora, a palavra é muito forte aqui. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Finge que o senhor quer, vocês querem fazer justiça. Não no sentido assim de matar Paulo, mas vocês querem ouvir as testemunhas, deixar Paulo falar, porque ele não teve tanta oportunidade. Então, criem uma aparência de que vocês querem que a coisa seja corretamente feita, que até agora não houve. Então, dê a impressão que vocês estão calmos, que vocês não estão bravos, mas ao fazer isso, então o comandante vai cair na história de vocês, e o comandante vai trazer tranquilamente Paulo, e na hora que ele sair da fortaleza Antônia, nós pegamos ele e damos um cabo nele. Estão percebendo esse ardil? A palavra ardil é uma intenção de aproveitar, muitas vezes, da inocência, da ingenuidade, criar uma imagem em que a pessoa acredite na sua história e você prejudica quem você quiser. Então, esse é o ardil. É colocar você, enganar alguém, colocar uma armadilha sobre essa pessoa, para que essa pessoa acredite nessa história e seja prejudicada, ela ou outras até pessoas. A ideia aqui era prejudicar Paulo. Eles talvez até contavam com a possibilidade de que, ao atacar Paulo, alguns soldados iam defender Paulo e alguns deles iam morrer. Mas eles estavam com esse pacto solene. Era preferível morrer tentando matar Paulo do que morrer pelo castigo divino e não ter cumprido aquele voto. Agora, é interessante quando a conspiração maligna, juntamente com o poder maligno, se juntam nessa conspiração, as pessoas muitas vezes avaliam muito pouco as consequências. Primeiro, que alguns deles podiam morrer. Segundo, eles não avaliam se isso é da vontade de Deus ou não. E não era. Terceiro, que ao provocar essa rebelião, e se alguns soldados fossem mortos, e o comandante iria descobrir que ele foi enganado, então ali tinha mais de 1000 soldados por causa da festa. Então, a gente não sabe qual seria essa reação desse comandante contra a população, que muita gente que estava ali curtindo uma festa. E depois dessa rebelião, como a notícia chegaria lá para Roma? Porque quem está envolvido aqui é os líderes da nação de Israel, os sacerdotes, o sinédrio. E se essa notícia chegasse lá para Roma, que essa liderança do povo montou um ardil e provocou uma rebelião contra até um cidadão romano, e isso envolveu até um comandante, o que poderia acontecer com a reação da nação de Roma com a nação de Israel? Então a gente não calcula o preço do problema que eles estavam causando. Por causa da sua raiva, da sua inveja, da sua ira, do seu desejo maligno, envolvendo toda a capacidade que eles tinham de fazer o poder que eles tinham. Tem um versículo em Provérbios 21:30 que fala o seguinte: não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O plano parecia tão bem, tudo certinho. Os sacerdotes, os líderes do povo, o sinédrio, falando com o comandante, eles iam fingir, claro que o comandante ia ouvir. E claro, o comandante queria, até agora o comandante está perdido, ele sempre está querendo saber o porquê ele está preservando a vida de Paulo. Agora, se esses líderes vêm calmamente pedindo para que Paulo vá para lá, é claro que o comandante vai ouvir. Eles só não contavam que isso não era da vontade de Deus. Então eles vivem como se Deus não existisse. Eles vivem uma vida e tomam atitudes independente da vontade e da sabedoria de Deus. E Provérbios fala: não há sabedoria, não há entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. Não há conspiração. Se é algo que Deus não apoia, não concorda, Deus
destrói facilmente. Então, a ideia aqui é Deus ri das deliberações humanas e se diverte com os esquemas dos homens. Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou salvar Paulo? Deus não fica desesperado. Nós ficamos ansiosos, temerosos, angustiados. Mas para Deus, Ele ri, Ele se diverte. Dessas estratégias, desses planos de fazer isso, fazer aquilo. E Deus chega tão facilmente e destrói. Ao mesmo tempo, queria lembrar um texto, para a gente entrar no próximo versículo, que o autor de Hebreus escreveu no capítulo 13, versículo 3. O autor de Hebreus ele fala o seguinte, para aqueles irmãos: por causa que muitos judeus cristãos estavam sendo presos, e então o autor de Hebreus dá um lembrete para a igreja, né? Lembrem-se do que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se do que são maltratados, como se sofressem os maltratos em seu próprio corpo. Uma pessoa que era presa naquela época, ele não tem a estrutura que tipo Japão, Brasil tem, apesar de ser tão ruim, que a própria penitenciária, a própria prisão, o próprio governo cuida, alimenta. O cara era preso. Só isso. Quem cuidava, quem alimentava, quem lavava a roupa, trazia remédios, medicamentos, o cuidava, eram os parentes ou amigos. Mais ninguém. Então, quando uma pessoa estava presa, quem deveria cuidar assim da saúde dele, e tinha uma certa liberdade, eram os parentes, os amigos. E muitas dessas pessoas eram esquecidas na prisão e morriam. Não era responsabilidade do governo alimentar os presos. Era problema da família. O Estado não ia custear a prisão. O cara é criminoso, então a própria família, alguém vai custear isso aí. Então, num certo sentido, o que acontece? Muitos cristãos estavam sendo presos injustamente. E alguns tinham famílias, outros não. E muitos cristãos ficavam com medo. Então o autor de Hebreus ele fala assim, lembrem-se. A primeira vez que eu olhei esse texto, eu pensei que era para a igreja ter uma atuação com pessoas, com bandidos que estavam presos. Eu acho que tem uma abertura para isso. Mas o texto aqui é para esse cuidado com os domésticos da fé. Irmãos que injustamente estão sendo presos, não por ter cometido algum crime, mas por serem cristãos. Líderes de igrejas eram presos. Alguns deles eram levados ao martírio. Justino Mártir, quando ele estava sendo arrastado para ser executado, alguns líderes do governo que conheciam, que eram cristãos, e olharam para Justino e falaram assim, Justino, eu vou lá, eu vou tentar libertar. Não faça isso. Eu quero morrer pelo nome do meu Salvador. Não tire esse meu privilégio. Então, esse cuidado do preso, para a sobrevivência do preso, era mantido ali pela família e pelos parentes. É por causa disso que Paulo tem um encontro. Alguém vai levar talvez a marmitinha, o bentozinho ali, a comidinha ali, talvez lavar alguma roupa, levar um cobertor, alguma coisa ali para Paulo. Então veja o versículo 16. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, que morava ali em Jerusalém, que era evangélica, que era cristã também, soube do plano deles e foi à fortaleza contar ao seu tio. Então, num desses momentos que ele, talvez por não ter trabalho, alguma coisa assim, mandavam ele levar, alguém soube, passou essa informação, olha, conta lá para Paulo o que está acontecendo. Em algumas versões fala que o jovem, o rapaz, mas a palavra grega usada para o sobrinho de Paulo aqui, que vai falar sobre rapaz, o jovem, ela está é uma palavra mais usada para uma criança de 8 a 12 anos. E vocês vão ver que existe mais razão para isso. Tem alguns desenhos, tem algumas histórias, tem alguns livros, tem até um filme que mostra que era uma moça, né?
uma moça jovem, assim, já de uns 20 anos. Mas o texto aqui parece, e tem alguns desenhos, parece até um jovem barbado até. Mas a ideia aqui é que é um garotinho de 8, 9 anos, que era o sobrinho de Paulo. Não temos, eu estou falando pela impressão que eu tenho do texto, a gente não tem certeza sobre isso. Veja o versículo 17. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: leve esse rapaz. Então, por isso que alguns acham que é um jovem, né? Leve esse jovem, esse rapaz, ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao Senhor esse rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. Então o garotinho chega para Paulo, conta, ele soube, alguém passou a informação, olha, você vai levar comida para Paulo hoje? Fala isso. Fala que 40 homens estão querendo, e o sinédrio, e os oficiais, lá, os líderes do povo, vão chegar para o comandante, querem que o comandante traga ele para o sinédrio. Então avisa Paulo que vão fazer isso. Só que quando o garotinho falou para Paulo, Paulo chamou o oficial ali, o responsável pela prisão, falou: olha, leve esse rapaz para ele conversar lá com o comandante. É uma coisa muito estranha, mas porque Paulo é cidadão romano, então ele acabou criando uma simpatia, o comandante acabou criando uma certa simpatia por Paulo, porque ele avisou que ele era cidadão romano antes de ter apanhado. Então ele acabou salvando a pele do comandante daqueles oficiais. E o pessoal os romanos estão percebendo que tem alguma coisa especial em Paulo, enquanto que a liderança judaica está meio totalmente desregulada da cabeça. Então o oficial leva o garotinho lá para Paulo, versículo 19. Então tem a delação. Vai ser uma delação premiada, né? Já está se falando muito sobre isso no Brasil. Versículo 19. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. Lucas, em alguns momentos da história, ele é muito resumido. Ele é muito sucinto. Mas ele usa algumas palavras que dá ideia para nós o que realmente aconteceu. Primeiro, quando o garoto chega até o comandante pega o garoto pela mão. Se fosse um rapaz, isso não aconteceria. Provavelmente não aconteceria. Então a ideia aqui é que o garotinho chegou para lá, o oficial, olha, o preso Paulo teve vários títulos na vida, né? Fariseu dos fariseus, servo, escravo, apóstolo, e aqui tem mais um título, preso. Então o cristão muitas vezes ao longo da sua história ele acaba sendo chamado de várias formas pelo mundo. Mas quando o comandante encontrou esse rapaz chegou à presença do comandante, a impressão que dá que o comandante se simpatizou com esse garoto. O oficial falou: olha, ele tem uma história para contar para o senhor. Então, quando é um adulto, você fala aí, o que manda? E o comandante sabia que era um garotinho, então a expressão aqui que ele pegou, vem aqui, o que você tem para contar para o tio? E a ideia perguntou aqui, é uma palavra grega que é entreter, com uma conversa. Sabe quando você quer conversar com uma criança? Então você vai conversando várias coisas, quer saber uma verdade, você vai fazendo pergunta, porque a criança ela não tem uma linha de pensamento muito. Lucas narra como se ele tivesse uma linha de pensamento, mas o comandante sabe como que funciona uma criança, então ele começa a entreter o garotinho para saber o que o garotinho tem para passar para ele. Então ele pegou pela mão, deu total tranquilidade. Imagina, ô tio, tudo bem? Imagina o pavor, né? O homem grandão, tudo fardado ali, todo com a armadura romana. E agora esse garotinho chega diante dele, todo temeroso. Então o comandante pegou ele pela mão, deu toda a calma, começou a entreter ele, perguntou: o que você tem para contar para o tio? Você já fez isso com alguma criança? Que você não tem muito relacionamento, mas você quer desenvolver uma conversa, quer perguntar? É dessa forma que se faz. Então, as palavras usadas por Lucas são essas. E o versículo 20 fala o seguinte, Lucas narrando: o sobrinho de Paulo respondeu: tio, algum judeu, sabe? Então, aqui Lucas joga na nossa linguagem, mas eu acho que essa conversa foi longa. Alguns judeus pedirão que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que deseja obter mais informações. Então ele contou a história do que aconteceu. Mas olha só o que acontece no versículo 21.
Tio, não acredita ele, então. É mentira. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo, meu tio. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Lucas está resumindo, sendo sucinto, com a história que aconteceu. Pode ser que a coisa foi mais detalhada. Mas e daí? Mas por que eles vão fazer isso? Eles juraram. Então, o comandante, que é especialista em investigação, em perguntas, e saber o que aconteceu realmente, ele fica tirando essas respostas do garotinho. Eles estão de prontidão, apenas esperando a sua permissão. Na hora que o senhor falar para ele sair, e os soldados forem levar Paulo, na hora que sair da fortaleza Antônio, eles vão lá e vão matar o meu tio Paulo. Versículo 22. O comandante despediu o rapaz e divertiu. Fazer um negócio, hein? Não deixa ninguém saber que você me contou isso, tá bom? Já fez isso com criança? Então, vocês estão imaginando como deve ter sido bonita essa conversinha aí? Como o comandante trabalhou, ficou tranquilo, deixou o garotinho tranquilo para saber a verdade. Para certificar, é uma criança que está contando uma história. Então, tem que saber se realmente ela é verdadeira ou não. E o comandante chegou ao final e entendeu que isso era verdade. A gente vai saber mais para frente as providências e como o comandante, como Deus, desbaratou toda essa conspiração. O que eu queria olhar para esse texto que a gente acabou de ver hoje, parece que é uma historinha infantil, é a respeito dessa questão da nossa sociedade hoje em dia, com referência ao fingimento. Nós vemos ali aqueles homens, 40 homens, pedindo para que quem estava com o poder de liderar o povo agisse com fingimento. Na sua versão está lá assim, em algumas vezes, olha, vocês chamem, falam com o comandante, como se vocês quisessem fazer mais justiça, uma justiça, avaliar, saber mais informações. Então, fingimento revela uma tentativa deliberada de iludir o ouvinte desavisado e tirar vantagem de sua ingenuidade. Você percebe que isso é alguma coisa tão forte nos nossos dias? A mídia, a propaganda, tudo trabalha na questão do fingimento, de te iludir, trabalhar com a sua emoção, com a sua vontade, com o seu desejo. Então, eles percebem naquilo que nós somos ingênuos, ainda não temos capacidade de tomar uma decisão, é ali que eles vão plantar as suas ideias e despertar o seu desejo, a sua vontade, e você tomar uma decisão, e eles não estão nem aí com os prejuízos que você pode ter. Então, são promoções, são armadilhas, muitas vezes, que vêm com uma aparência de que você vai ser alegre, você vai encontrar um momento mais feliz da sua vida, vai ser um grande investimento. Então, te chama para uma armadilha. O mundo está cheio de falsidade. Nós vemos falsidade no mercado, na propaganda, na arte, na política, na religião. Nós vemos hoje uma ideologia programada para mudar e acabar com todos os valores cristãos judaicos, que está sendo plantado como se fosse algo de sabedoria, de modernidade, e muito mais através da arte. Vocês souberam o que aconteceu no Brasil essa semana? Lá em São Paulo? A exposição de arte moderna. Um homem nu deitado no chão, onde crianças iam pegando no seu pé, na sua cabeça, tal, e arte. Mas é algo que está sendo plantado para mudar os valores. É uma armadilha, é um fingimento. E eles ficam bravos de pessoas ainda ficarem indignadas, de apontarem esses erros. O fingimento também é a deturpação da verdade que está na ordem do dia. Tudo hoje é em função do fingimento. Então, a sociedade prontamente perde a confiança nas pessoas que deliberadamente distorcem os fatos em suas próprias esferas de especialização. Então, é o político que apresenta como o grande salvador da pátria. Mas ele tem um alvo lá. Então, olha, eu quero conseguir lá. O que eu preciso para chegar lá? Eu preciso de pessoas que votem em mim. Eu preciso de pessoas que confiem. Então, ele vai se aparentar como sendo uma pessoa digna de confiança,
uma pessoa que merece confiança, com uma pessoa que vai fazer um grande bem, então ele vai fingir algo. Então, o ano que vem tem eleições novamente. E a primeira coisa que acontece nas eleições, os políticos saem beijando criancinhas. Mesmo que odeiem criança. Mas é uma obrigação, é uma obrigação. Os marqueteiros ensinam claramente como que ele deve agir para ganhar a confiança. Só que depois deles conquistarem os cargos, o seu posicionamento, tanto políticos, religiosos, numa determinada altura da história, se descobre que tudo aquilo que era fingimento, o que acontece? A sociedade perde a confiança. Então, nós vivemos numa época que você falar assim, no meu caso, se eu chegar em algum lugar, a pessoa perguntar para mim, o que você é? Aqui no Japão não tem tanto problema, mas no Brasil é uma coisa séria. Pessoas perguntam para mim, qual é a sua profissão? Você trabalha no quê? Eu sou pastor. Ah, eu tenho quase que pedir desculpa. Porque pessoas fingiram, e a história mostrou quem eles eram, e a sociedade perdeu a confiança. Teve épocas, anos atrás, que pastores iam para políticos e davam uma exortação, e o cara abaixava a cabeça e ficava assim. Nos Estados Unidos, os homens tiveram grande oportunidade, se enriqueceram muito por causa dos seus negócios, a liberdade de empreendimento, eles ficaram muito ricos, e os pastores chegavam para esses homens e falavam assim, você está ganhando muito dinheiro, você está beneficiando a sociedade, dando emprego, mas você está ganhando muito dinheiro, o que você vai deixar para a sociedade? E eles perguntavam, o que nós podemos fazer? Construir universidades, construir escolas, construir hospitais. Então, a maior parte dos hospitais, escolas e universidades dos Estados Unidos foram construídas por esses homens ricos. Por quê? Porque os pastores exerceram pressão e eles obedeceram. Hoje, se um pastor for exercer pressão, eles são ridicularizados. Por mais crédito, por mais honra que eles tenham, por mais honestos que eles sejam. Mas essa área, houve tanta gente que fingiu, e tanta gente que mostrou, a história mostrou que era puramente fingimento, que o título pastor, o cargo pastor, a função pastor, está totalmente desmoralizada. Como a política. Então não importa se o político é sério, é honesto, é político. Em alguns casos até áreas de medicina, alguns tipos de trabalho, perderam a credibilidade. Porque houve uma maioria esmagadora que mostrou que tudo aquilo que eles eram era fingimento, só estavam interessados neles mesmos. O fingimento, a bem conhecida falta de credibilidade em todas as áreas, leva a uma demanda por leis que exijam verdade na propaganda e prestem testemunhos. Então, quando se perde a confiança, o que você acaba criando para normatizar isso, para que as pessoas não sejam tanto prejudicadas? Se cria muitas leis. Então, no Brasil está uma guerra violenta agora para uma reforma eleitoral. Uma tentativa de criar leis para que não se gastem tanto dinheiro, para que não haja corrupção, para que não haja isso. Mas quem está fazendo as leis são as próprias pessoas que cometem esses crimes. E a desmoralização, a falta de confiança é grande. Então, as leis elas surgem para tentar fazer com que a sociedade volte a confiar nessas áreas. E aqui, esses homens, esses judeus, estavam orientando os saduceus, os líderes, o povo, a agirem com fingimento. Isso é muito perigoso. O que nós vimos hoje? Deus usa pequenas coisas para desbaratar os grandes ardis humanos. Um garotinho. Simplesmente isso. Aquele fingimento, aquela armadilha criada, parecia algo totalmente indestrutível. Deus simplesmente leva um garotinho, o garotinho leva lá, é o que tem mais, foi acesso ao comandante, contou uma história, e Deus fez com que o comandante acreditasse, e agora nós vamos, mais posteriormente, vamos ver o que o comandante vai fazer disso. Algumas reflexões sobre a mensagem de hoje. Daquilo que nós vimos. Primeiro, como que está caminhando a sociedade?
tanto aqui no Japão, em qualquer lugar. Pessoas que têm poder são colocadas num piso, num lugar de ter poder para beneficiar. E essas pessoas usam o poder, usam a sua posição para esmagar e não proteger. Isso acontece até dentro da nossa casa. O irmão mais velho é o que vai exercer o seu poder, em vez de proteger, para surrar, para esmagar o seu irmão mais novo. Então a coisa começa lá do berço. O pai, né, muitas vezes ele é um pai abusivo, que usa o seu poder, a sua força, para, em vez de ajudar, construir o caráter do filho, corrigir, mas ele usa assim como uma força abusiva, um poder abusivo. O marido, muitas vezes, que é para proteger, para conduzir, para cuidar de todas as áreas da esposa, ele usa esse poder, tanto físico como homem, mas tanto o seu poder assim como marido, para oprimir e abusar. Então tem aí uma lei, lá no Brasil, a Lei Maria da Penha. Então, por causa desse abuso, se cria uma lei para governar. Os ricos fazem isso, as leis fazem isso, a política fazem isso. Então, as pessoas anseiam para ter poder, então, finge que é para beneficiar as pessoas, mas não, é para chegarem lá e poderem esmagar e não proteger as pessoas. Os homens, nós vimos hoje que os homens querem matar Paulo. Os homens se reuniram com ira, com amargura, para querer matar Paulo. Isso na história, nós vimos que os homens quiseram matar Davi, os profetas, mataram alguns profetas, os cristãos, muitos cristãos foram mortos, e muitas pessoas querem nos matar. Não somente fisicamente, mas muitas vezes querem nos tirar de cena, querem nos prejudicar, querem tirar a nossa credibilidade, a nossa moral, a nossa honra, para que a gente não consiga mais falar para as pessoas de quem é Jesus. Por que eles fazem isso? Porque eles não podem matar Deus. Eles não alcançam Deus. É por isso que o mundo está contra nós. Novamente eu quero falar de uma mensagem que o Tiago falou. Porque o mundo nos odeia. Eles nos odeiam porque eles não conseguem fazer nada contra Deus. Então eles vão fazer com quem é filho de Deus. Outra reflexão que a gente podia tirar dessa mensagem de hoje é que os pactos malignos sempre se fazem no escuro e imaginam que têm poder e controle. Os homens sempre vão planejar no momento de trevas, na noite. Amanhã cedo eu vou fazer isso, a gente pega ali, faz aquilo, conversa com a cozinha, sai dos seus. Então esse planejamento é sempre feito no escuro. E eles imaginam que tem poder e controle na mão. Nós não vamos comer nem beber. Nós temos o sinédrio, nós temos os líderes. Quem poderá nos vencer? Só não contavam com Deus. E Miqueias, capítulo 2, versículo 1, fala o seguinte: que aflição espera vocês que ficam acordados à noite, fazendo planos perversos? Porque no Salmo 121, versículo 3, fala assim que o guarda de Israel não cochila e não dormita. Esse é o seu guarda. Enquanto as pessoas malignas fazem pactos, fazem conspirações contra o povo de Deus e contra você, passam a noite acordado, levantam de madrugada, imaginam situações contra você, o seu Deus não dormita, não tira nem cochilo. E Miqueias fala assim, eles não sabem o que aguarda eles. Porque o que eles estão fazendo não é contra você. Eles estão fazendo é contra Deus. Quando Paulo pegou carta lá do Sinédrio para perseguir, para prender, para matar os cristãos, quando Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco, o que Jesus falou para Paulo? Paulo, por que você me persegues? Quem que Paulo estava perseguindo? Era a igreja, eram os cristãos. Mas para Jesus, era ele. Só que Paulo não conseguia tocar em Jesus. E por isso que Jesus falou para Paulo, Paulo, você está dando um murro em ponta de facas. Você só vai se machucar. Isso foi suficiente, essa revelação foi suficiente para Paulo mudar totalmente a sua cabeça e o seu coração. Então, os homens malignos, a gente tem que ter essa convicção.
Por mais incrível que seja o plano bolado que tente destruir a igreja, tente destruir a sua vida, nem nós muitas vezes sabemos, mas a gente sabe que mesmo nesse mundo, essas pessoas não vão ser punidas, não vão ser vingadas por Deus, mas vai ter um momento que eles não sabem o que esperam. E se a gente tem essa consciência, a gente vai até pregar mais o evangelho para essas pessoas, demonstrando amor, ou aumentando a condenação deles, porque mesmo bolando um plano contra Deus e contra a igreja, eles ainda ouviram a mensagem de salvação. Nós começamos esse estudo, no primeiro versículo, fala que na noite seguinte, na manhã seguinte daquele tempo que Jesus teve com Paulo. E quando Jesus conversa com Paulo, Jesus não disse para Paulo, Paulo, se Deus quiser, sabe, você vai para Roma. Você imagina Jesus falando isso? Jesus não fala para nós, olha, quem sabe, se Deus quiser, oxalá, aquela palavra assim, tomara, quem sabe? Jesus não fala assim, Paulo, você testemunhou aqui, você vai testemunhar em Roma. Então a palavra de Jesus, ela é certa, ela é um decreto. Quando, em Marcos capítulo 5, Jesus chega para os discípulos e fala, vamos entrar no barco, passamos para outra margem, e no meio do caminho vem uma tempestade, e os discípulos ficam apavorados e dão uma bronca em Jesus, falando, olha, nós estamos indignados, olha a tempestade, nós estamos quase morrendo, e você está aí dormindo. O que Jesus fala para eles? Vocês são homens de pouca fé. Por que pouca fé? Porque eles deviam decretar para a tempestade parar. Olha, há poder em minhas palavras. Não, porque Jesus tinha dito, passamos para outra margem. Se Jesus falou que nós vamos chegar na outra margem, não importa se haverá tempestades. A palavra dele é decreto. A nossa palavra não. Eu fico muito assim, angustiado de ver pessoas que querem falar como Jesus. Está decretada a tua cura. Está decretado que eu decreto em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, que as suas dívidas vão acabar. Basta você dizer amém. Quer dizer, se decretou e basta dizer amém, eu não entendo mais nada nesse sentido. Isso é ousadia terrível. Porque o único que pode falar vai acontecer é o próprio Jesus. Por isso que Jesus chegou para Paulo na prisão e falou assim, você vai para Roma. Mas tem uma conspiração que vai destruir isso. Mas eu falei que você vai para Roma. Eu só vou usar um garotinho para acabar com tudo isso. E é interessante, daqui um mês mais ou menos nós vamos ver a continuação dessa história. Quando esses homens acordaram no outro dia, cadê Paulo? Paulo já estava longe. E Paulo foi de graça para Cesareia, depois ele vai para Roma de graça. Simplesmente Deus está usando um garotinho aqui. Pergunta que eu gostaria de fazer para nós terminarmos aqui. Meu filho poderia ser usado por Deus para uma missão semelhante? Eu creio que muitas pessoas souberam que 40 homens estavam montando uma conspiração para matar Paulo. Essa história durante a noite ali já circulou, quando esses homens se reuniram e alguém soube, alguém falou, alguém fofocou e chegou ao ouvido da irmã de Paulo, e a igreja ali, e agora, o que a gente faz? Eles colocaram nas mãos desse garotinho que ia levar o bentozinho uma missão. E se ele não se lembrasse, se ele tivesse medo? Tanto é Deus que está fazendo isso, mas a pergunta aqui, meu filho poderia ser usado por Deus para uma missão semelhante? Algumas vezes eu vejo algumas crianças de alguns crentes, eu falo assim,
esse garotinho vai ser muito usado por Deus. Porque eles demonstram que eles têm algumas coisas no coração que é muito difícil nós desenvolvermos a longo tempo, a longo prazo. Que muitas vezes a gente não consegue. São crianças que colocam alguns valores que eles confrontam até os pais. Quando os pais chegam, de repente, alguém liga, né? E a criança liga o telefone, fala que eu não estou. Né? Ou os pais vão dizer, olha, essa história aí, você finge que... Percebe o que a gente está fazendo com nossos filhos? Estamos levando eles a ter um comportamento que é o comportamento da sociedade. Então, quando chega a oportunidade de Deus usar essas crianças, como jovens, como adultos, eles não têm a capacidade. Não podem ser usados por Deus. Porque nós treinamos eles de forma errada. Os valores que estão colocados na cabeça dele é de covardia, é só de satisfazer os seus desejos pessoais e de fingimento, iguais àqueles homens. Olha, finjam, enganam. E eles vão ser profissionais que vão ser falsos, não vão ter a verdade em primeiro lugar. Então aqui, nós temos uma história muito impactante para nós. Nós estamos treinando nossos filhos para serem usados nas mãos de Deus. Deus vai poder usar eles. E é muito bonito que essa irmã de Paulo aqui parece que treinou esse garotinho de uma forma muito séria na palavra de Deus. Só para nós terminarmos. No livro de Atos a gente tem o agir de Deus. Em muitas situações os apóstolos, eles querem fazer tal coisa, eles querem ir para lá, o apóstolo Paulo queria ir para tal lugar, e o agir de Deus, o Espírito Santo agia, impedindo, abrindo, salvando, impedindo essa conspiração. E aí no caso de Paulo e Pedro, nós vimos, por exemplo, Paulo estava lá na prisão, Pedro estava na prisão, o anjo apareceu com ele lá, as algemas caem, as portas se abrem automaticamente. Pessoal, que fantástico, que coisa legal. Todos nós queremos ter uma vida com Deus desse jeito. Né? Você saindo da igreja, a porta abre. Tem alguns lugares que a porta abre automaticamente. Né? Quando você entra em algumas repartições públicas, no metrô, você chega assim, a porta te abre automaticamente. Oh, espiritual. Né? Não, hoje já não existe isso. Mas naquela época isso não acontecia. Então Deus assim, trabalhava, dando essa certeza para os apóstolos. Né? Deus está comigo. Então era um anjo, as algemas caem, as portas automáticas, um terremoto ali para Paulo lá em Filipos. E agora um garotinho, sem nome. Nós temos que estar muito atentos para a atuação, o agir de Deus na nossa vida. Algumas vezes a gente fica esperando grandes atuações de Deus. De repente Deus está atuando do nosso lado com um garotinho. Talvez um garotinho nos avisando, nos exortando, nos aconselhando. Você lembra a palavra do garotinho para o comandante? Não acredite neles. Já pensou? Um garotinho dando ordem para um comandante. E esse comandante acreditou no garotinho. O comandante viu nele algo que era especial. Então que a gente tem essa sensibilidade, né, de ver como que Deus está agindo. Talvez é com pequenas coisas, com uma música, uma palavra de alguém que nem sabe nada, com um texto bíblico. Não sei. Mas vamos ficar atento. De repente pode ser um garotinho sem nome. A única coisa que sabemos era sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo. Não era filho do irmão de Paulo, era da irmã de Paulo.